E o craving pelo açúcar é o mesmo por uma droga ilícita ou por drogas lícitas que causam dependência química. O craving, quando você está muito desregulado, essa fissura, né, a tradução acho que é fissura, né, o craving, né, Sim, é uma fissura que a pessoa tem por doce, ela é o mesmo mecanismo do dependente químico. Explicando Dá isso aí... para falar que açúcar vicia ou é polêmico falar isso? Ou não tem consenso? Podemos... Dá para falar que o açúcar... Nesse ponto que você está falando, tem sentido. O que causa o vício, a dependência química, né? Só para levar essa questão para o pessoal entender. É tudo que é de forma desregulada, em excesso, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma medicação que pode causar dependência. Se ela é usada de forma exagerada, irregulada, sem regulação, e que está a gerar prejuízo, pode gerar a dependência, o vício. O açúcar, nesses quesitos, eles podem gerar, inclusive da abstinência. Abstinência, isso, né? Dessas ações, né, no corporais. Abstinência, exatamente. Eu li um artigo muito interessante sobre esse assunto, inclusive comparando, um artigo meio polêmico na ciência, alguns até criticam, mas ele, né, foi muito bem assim, conduzido, que era comparando os efeitos do açúcar e da cocaína no cérebro, né? E é muito interessante porque naquele primeiro momento, um contato agudo com a substância, isso foi feito em ratos, tá? Mas a gente pode até, né, ampliar ali para os seres humanos, também já tem estudos em seres humanos mais recentes, mas o contato no começo com o açúcar gerou uma ativação cerebral até maior, mais intensa do que da cocaína. A diferença é que ao longo do tempo, passadas ali acho que 2 semanas, a modularização que a cocaína causou no cérebro, ela foi muito mais significativa do que no açúcar. O açúcar, o cérebro, ele consegue meio que se adaptar. Por quê? Porque o açúcar, a gente precisa dele, né? A glicose a gente precisa, a cocaína não. Então, o açúcar, o cérebro meio que se adapta para poder depois você continuar alimentando e buscando esse alimento, né? Achei bem interessante isso daí. Eu não sei se foi o mesmo artigo. Deve ter sido assim, porque eu li um artigo parecido com esse lá, também acho que era de 2016. Isso. E ele falando sobre isso, essa relação, e ele fala até que o que a gente tem que entender também é que hoje a gente tem o acesso aos ultraprocessados, né? Então, a palatabilidade dos alimentos influencia muito também, né? Então, a quantidade de açúcar que é adicionado, a quantidade de gordura, então, é como se fosse ali uma explosão de sabores ali mesmo, né? Então, é só o açúcar em si ou é esse alimento que foi adicionado várias coisas e se torna extremamente palatável? Perfeito. Então, isso também vai influenciar, né? A nossa saciedade, a nossa vontade de comer, ela fica um pouco prejudicada quando a gente está comendo esses alimentos que são ultra palatáveis, São né? mecanismos conscientes e inconscientes que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, quando a gente coloca um açúcar na nossa boca, a papila gustativa, né, específica, ela sente o sabor, vai mandar uma mensagem imediata para o sistema de recompensa. Isso acaba que é consciente, a gente tem noção disso. Mas até artigos recentes mostraram que existe outras vias de identificação do açúcar, né, da glicose especialmente, por exemplo, uma relacionada com a conexão cérebro-intestino. Então, através das aferências do nervo vago, lá nas células enterocromafins do intestino, sistema nervoso entérico, mesmo sem você saber conscientemente, você detecta que tem glicose ali na luz do seu intestino e você já manda mensagem para o seu sistema nervoso central, beleza, você está aqui no lugar certo, esse alimento certo, pode continuar comendo. Então, às vezes, os mecanismos de vício, de compulsão em relação ao açúcar, eles vão ocorrer sem você ter noção disso, né? Perfeito, por isso que a microbiota está muito em alta também, né? O estudo sobre microbiota intestinal, porque isso influencia também, né? Exatamente. Na absorção e na nossa, ali de glicose no intestino e até tem já uma associação com algumas doenças metabólicas, né? A gente já tem estudos sobre alteração de microbiota em pessoas que têm alguma alteração metabólica, ou obesidade ou diabetes.